Prontinho, já estamos gravando. Vamos continuar aqui agora com direito civil, questão de direito civil. Temas aqui, né? Ó, elementos do negócio jurídico. Diferenciar condição, termo e encargo. Três coisinhas aqui que vira e mexe caem em provas. E o aluno não procura decorar. A diferença de condição, termo e encargo. Condição e termo, eles só se parecem na ideia de futuro, entendeu? Na ideia de futuro. Os dois envolvem o futuro. Só que o termo, o futuro, ele é certo. Tu sabe que vai acontecer. Tu sabe que vai acontecer. Vou te dar essa casa quando eu morrer. É certo? A morte. Então, quando eu morrer, vou dar a casa para fulano que eu prometi. Isso é uma condição ou é um termo? É um termo. É um evento é futuro e é certo. Condição, vou te dar uma casa se tu passar na prova da OAB. É certeza que fulano vai passar na prova da OAB? Não, não é certeza. Então é uma condição, é incerto. Aí tu lembra, para facilitar o teu raciocínio, o teu cérebro criar uma ligação. Lembra que o nome condição tem um I de incerto, entendeu? E o termo não tem. Condição, evento futuro e incerto. Termo, evento futuro e certo. Beleza? E o encargo? O encargo é uma obrigação, é tipo uma espécie de obrigação para tu cumprir. Vamos supor, eu vou te dar esse carro, mas você vai ter que buscar meu filho na escola durante um ano. Encargo, beleza? Então, bora lá. Direito de vizinhança, direito de família, sucessões, responsabilidade civil, isso tudo vai aparecer por aqui. Então, bora lá, vamos lá. Artigo de leitura obrigatória. Código Civil é enorme, tem mais de 2.000 artigos. Você não precisa estar lendo tudo, não. Mas pega os principais. Tá aqui, ó, bastante coisa nesses artigos. Muita coisa nesses artigos aqui, ó, sobre condição, nulidade, função do contrato, compra e venda. Isso aqui cai demais, ó, na parte de contratos. Isso aqui cai demais. Responsabilidade por falta de terceiro também cai, né? Espécie de usucapião, direito de vizinhança, regime de bens, ordem de vocação hereditária. Esse aqui também cai bastante. Então, vamos lá. Primeira questão. A Sociedade Empresária Brasilândia Materiais de Construção contraiu empréstimo junto ao banco, garantido pela alienação fiduciária de 6 veículos automotores. O contrato tem prazo de 36 meses, e após o decurso de 17 meses, a devedora fiduciante deixou de pagar as prestações do empréstimo, sendo a mora comprovada por carta registrada com aviso de recebimento devidamente entregue. Então, atrasou o pagamento do empréstimo contraído. Diante da mora no adimplemento das obrigações, essa não é a opção que indica a prerrogativa que o banco tem na condição de proprietário dos veículos. Aprende rápido. O banco não vai brincar contigo, não. Entendeu? Ele só brinca contigo ali na hora que ele quer para tu cair na boca do leão, né? E fazer um empréstimo ali abusivo. Mas atrasa para tu ver. Atrasa. E se eu atrasar, o que mudou, né? Agora o negócio está mais sério. Atrasou, o banco já pode sair vendendo aquilo que ele tem como garantia, já que ele é o proprietário, né, fiduciário dos veículos. Ele já pode sair vendendo. E isso aqui mudou, tipo assim, a questão ela não aprofunda isso, né? Mas antes era assim, ó, como é que funcionava? Numa situação dessa que tu tá em mora, antes de uma situação dessa que tu tá em mora, o que que se fazia? Chegava lá para pagar o atrasado, aí a ação do banco deixava de ocorrer, entendeu? É tipo assim, tu suspendia. É como se tu suspendesse aquela execução, aquela intenção dele de vender o que foi dado em garantia, que era o que a gente chama de purgar a mora, chama de purgar a mora. Chegava lá, pagava atrasado e vida que segue, o contrato continuava. Agora, isso mudou.
Mesmo que tu chegue e pague o atrasado, tu não vai conseguir voltar ao estado original, né, do contrato ali de vocês. Ah, Bruno, o que que eu posso fazer agora? A única coisa que tu pode fazer é usar o teu direito de preferência na compra daquilo que o banco está vendendo. Vamos supor, os veículos bem aqui, ó. É isso. Ou seja, o banco atrasou, atrasei. O banco pode fazer o quê? Vender diretamente. É mesmo. E se eu chegar lá para pagar o atrasado? Aí tu vai, no máximo, exercer o teu direito de preferência para comprar. Entendeu? Isso foi uma atualização interessante que teve aí. Então vamos lá. Gabarito, por mais estranho que pareça, letra A. Ah, lembrando, direito civil é um negócio assim que não dá muito para a gente confiar no nosso raciocínio do senso comum. Não dá para confiar nele. Aqui no direito civil, se tu não souber mesmo algumas regras, tu erra é bonito. Porque o que que o senso comum ia imaginar aqui? Que o banco não podia vender diretamente, né? É, o que a maioria. Não, o banco não pode vender logo assim, não. Mas, ó, como vai totalmente contrário. O gabarito letra A. O banco poderá vendê-los a terceiros, independentemente de leilão, asta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário. Gabarito, letra A. Entendeu? Então, no contrato de alienação fiduciária, o banco é o proprietário resolúvel e o devedor, ele é o possuidor direto. Se houver mora comprovada, o banco tem o direito de vender o bem para pagar a dívida. Tranquilo? Então, diferentemente de uma execução comum, de uma hipoteca, a lei ela dá tipo que superpoderes para o banco aí, para ele poder reaver o crédito rapidamente. Gabarito letra A. Deixa eu ver o que muita gente marcaria aqui. Deverá ajuização, após avaliação, poderá vendê-los, devendo aplicar o preço da venda do pagamento do seu crédito, poderá vender desde que interpele para o devedor fiduciante. Eu acho que muita gente queria marcar a letra B ou a letra C, mas nenhuma, nem outra. Mora comprovada, pode vender diretamente. Então vamos lá. Civil é legal, mas é perigoso. Direito civil. Não vai querer usar senso comum aqui ou a tua lógica que vai dar errado. Olha essa outra aqui. Ah, professor, essa questão não repete não, né? Não, não repete não. Repete até demais. Ou essa aqui não é a mesma coisa? Itarana Veículo e Abatedora celebrou o contrato de alienação fiduciária de veículos automotores com o Banco Alegre. O valor financiado deveria ser pago em 60 prestações mensais. Após o vencimento da 14ª, o fiduciante cessou. O que que o banco vai fazer? Vai sair vendendo, independente de leilão, paranana. Mesmo a resposta também está na letra A. Vender os bens alienados, independentemente de leilão, asta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, após a comprovação prévia da mora do fiduciante, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato. Está idêntico à impressão minha. Tá idêntico. Poderá vender independente, idêntico. A resposta é idêntica. Tá aí, ó. Gabarito dado, né? Letra A. Mesma coisa. Não tiveram coragem nem de mudar uma palavra. Ficou do mesmo jeito. Terceira. Leandro decide realizar uma doação com a finalidade exclusiva de remunerar serviços prestados voluntária e espontaneamente por Carmen em sua ONG. Isso aqui é malandro, essa questão aqui, ó, sobre doação. Porque uma doação, ou o tipo de doação que ele fala bem aqui, ó, uma doação com a finalidade de remunerar. É tipo assim, ó, a pessoa prestou um serviço, é, de graça, não cobrou nada por aquilo que ela prestou, só que aí tu quer dar um jeito de
recompensar essa pessoa. Mas, rapaz, queria fazer alguma coisa aqui para recompensar o que aquela pessoa fez. Aí tá aqui, ó, uma doação como forma de remuneração, entendeu? Pelos serviços prestados por Carmen. O que que ele ofereceu? Então, ele ofereceu um pequeno imóvel. Tá aqui, ó. A doação como uma forma de pagamento para a mulher, né? Avaliada em R$ 100.000 por instrumento particular, oportunidade na qual o doador fez questão de estipular uma obrigação. Ele colocou uma obrigação, que é tipo uma espécie de encargo, né? Carmen teria que realizar benfeitorias específicas na casa, reparar, né? Reformas, tais como a troca dos canos, fiação deteriorada, finalização do acabamento das paredes, etc. A donatária, Carmen, né? Aceita os termos da doação e assina um documento particular, emitindo-se na posse do bem e dando início às obras. Beleza, foi morar lá e foi fazer a reforma. Alguns dias depois, orientada por um vizinho, ela reúne-se com o doador e decide formalizar a doação pela via da escritura pública, no ofício competente, constando também cláusula de renúncia antecipada do doador. A pleite é a revogação da doação por ingratidão. Ó, pegadinha que ele colocou aqui. Porque existe essa possibilidade de a gente revogar uma doação. É mesmo? Pensei que uma vez que eu já tinha doado, não tinha mais como voltar atrás. Tem, a gente pode revogar uma doação por ingratidão. Aí tem as hipóteses, né, da, que podem configurar essa ingratidão. Então vamos lá. Aí ele está colocando bem aqui, ela está querendo colocar uma renúncia a essa possibilidade. 2 anos depois, após sérios desentendimentos e ofensas públicas deferidas por Carmen, esta é condenada em processo civil a indenizar Leandro, o cara que deu a casa, a partir da ante a prática de ato ilícito, qualificada como injúria grave. Leandro, então, propõe uma ação de revogação, ó. Agora ele quer revogar, por conta dessa injúria grave que ocorreu bem aí. Mas não fica muito na cara a possibilidade dele revogar? Não está muito na cara? Ah, rapaz, você teve injúria grave aqui, né? Ela falou alguma coisa aqui do cara, ele pode revogar. Não está muito na cara essa possibilidade? Tá, professor, tá muito na cara essa possibilidade. Então, se tu perceber isso, desconfia, entendeu? Desconfia, não cai no gatilho da banca. Se ela está te entregando muito na cara que uma possível resposta, é porque, com certeza, aquilo que ela está te entregando tá errado. Ele pega e fala aqui, ó, pô, fez a doação e tal, aí teve um processo contra ela, essa mulher é muito ingrata, eu vou revogar. Aí todo mundo fica do lado do Leandro. Aí vai e coloca aqui, deixa eu ver. Admite a doação realizada, deixa eu ver, a doação não pode ser revogada, a doação se qualifica como incondicional, mesmo diante da prática de injúria, ele não pode pretender revogar a doação, porque houve renúncia expressa do contrato. Aí ele coloca vários gatilhos aqui para induzir o candidato a erro, menos o gabarito. O que é o gabarito é o que o aluno pensa por último em marcar. Muitos vão achar que ele poderia revogar e etc. Mas não, ele não vai Sim. poder revogar. Mas por que ele não vai poder revogar se teve ali a configuração da ingratidão e etc. Por conta da forma da doação, Foi remunerado, né? porque foi, porque foi remunerada. Na verdade, é como se fosse uma espécie de pagamento que ela recebeu. É por conta disso que ele não vai poder revogar, porque foi uma doação puramente como uma forma de pagamento, remuneratória, beleza? A gente teve uma doação remuneratória, onde ele doou para remunerar os serviços prestados por Carmen, na ONG, né? A gente teve uma doação onerosa aí também, com encargo, que é quando ele impôs ela a obrigação de reformar a casa. Teve uma renúncia, revogação, né? Mas aí não seria o X da coisa. Então, gabarito. Vamos ver, letra A. Mesmo diante da prática de injúria grave, Leandro não pode pretender revogar a doação, porque houve renúncia expressa no contrato. Não é esse o fundamento, né? Não seria esse fundamento. Essa cláusula bem aí, ela seria considerada nula.
ela seria considerada nula. Não tem como a gente colocar uma cláusula dessa de renúncia de revogação, entendeu? Então não seria o gabarito. Letra B, a doação se qualifica como condicional. Não é condição. A condição é o quê? Evento futuro e incerto. Aqui não, ela se emitiu na posse, então ela já recebeu a coisa. E ela tem que fazer umas reformas. Não é condição. Aí foi um encargo, né? Colocaram aí. Uma doação com encargo. Letra C, a doação para Carmen não pode ser revogada, porque o ato de liberalidade do doador teve motivação puramente remuneratória. É esse o gabarito, entendeu? A finalidade dele foi o quê? Remunerar. Então, a lei, ela protege a donatária contra a revogação por ingratidão, mesmo que tenha ocorrido aí injúria e tal, etc. E letra D, o ordenamento admite que a doação para carne fosse realizada por instrumento particular, razão pela qual a realização de escritura pública foi um ato desnecessário. Detalhe, valor. Se o valor do imóvel for superior a 30 vezes o maior salário mínimo vigente no país, a gente precisa obrigatoriamente de escritura pública, entendeu? E o valor lá era quanto? 100 mil. Se for abaixo de 30 salários mínimos e tal, aí escritura particular resolve. Mas se for 30, superior a 30 vezes o maior salário mínimo vigente no país, aí tem que ter escritura pública. Quarta, Gustavo tornou-se fiador do seu amigo Henrique, em razão de operação de empréstimo bancário que este tomou com o banco. No entanto, Gustavo, a princípio, descobriu que Henrique está desempregado há algum tempo e que deixou de pagar várias parcelas do referido empréstimo. O que que pode acontecer? O banco pode chamar, né, esse fiador. Sem o consentimento de Gustavo, preste atenção que Gustavo é fiador. Sem o consentimento de Gustavo, Henrique e o Banco Pechincha aditaram o contrato original, tendo sido concedida moratória a Henrique. Com base no relato acima no regime legal do contrato assinado, ele quer saber o seguinte: ó, se esse fiador teria que participar desse negócio que o Henrique fez aqui com o banco, né? Ou se ficaria dispensado a história ou não. Então, vamos lá. Letra A. Por ter a fiança o objetivo de garantir o débito principal, sendo acessória a este, deve ela ser de valor igual ao da obrigação principal e ser cumprida nas mesmas condições de onerosidade de tal obrigação. Errado. Na verdade, tem que ser de valor, a fiança pode ser de valor inferior e em condições menos onerosas. Se for superior, é nula, entendeu? Nada aqui de dizer de valor igual, tal, não, a ideia é ser de valor inferior e etc. Letra B de bola. Gustavo não poderá exonerar-se da fiança que tiver assinado sem limitação de tempo, ficando obrigado por todos os efeitos da fiança até o efetivo pagamento do débito principal. Daria para anular essa daí? Daria. Por conta da ideia absoluta que gera em torno da questão. Permite que o fiador, em uma fiança sem prazo, exonere-se quando lhe convier, mediante, ele só precisa notificar o credor, se não tiver prazo, entendeu? Então, nada de dizer aqui que não pode ser exonerado. Ó, negou ao dizer que não pode e colocou uma ideia absoluta ao dizer que deveria ficar até o final, né, do pagamento. Letra C, a concessão da moratória pelo banco, tal como narrado, não tem o condão de desobrigar o fiador. Aí que tá o pulo do gato. Se eles fizeram essa negociação sem envolver o fiador, ele fica desobrigado, entendeu?
O fiador fica desobrigado se o credor conceder moratória ao devedor sem consentimento do fiador. Então, quando ele fala bem aqui, ó, que não tem o condão de desobrigar, está errado. Então, só sobrou letra D de dado. E ele, de quebra, ainda trouxe a ideia da possibilidade, né? Se o Banco Pechincha, sem justa causa, demorar a execução iniciada contra Henrique, poderá Gustavo promover-lhe o andamento. Qual a ideia por trás disso? A ideia por trás disso, que não é porque tu é o fiador, o, o devedor aqui, né? Não pagou, tu vai te lascar logo. Não, não é assim não. Então, bem aqui, ó, o que que ele fala? Se o banco demorar a execução, ou seja, a cobrança iniciada contra Henrique, você, fiador, para evitar que ela te alcance, pode dar andamento na ação de execução contra Henrique. É uma espécie de autodefesa do fiador, para evitar que juros e tal, etc. Então, tu ajuda a fazer com que o devedor pague, justamente para evitar juros, mora, isso tudo vai aumentar a dívida. E não dando certo para o autor pagar, o devedor pagar, e vai para as costas do fiador. Então, gabarito letra D de dado. Quinta questão. Julieta, grávida, 15. Opa, 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 opa. Peguei questãozinha aqui de fora. Eu gosto dessas questões de fora. Ajuda o aluno a pensar. Julieta, grávida, 15 semanas, ajuizou ação de alimentos gravídicos contra Romeu, apontado como provável pai. Na petição inicial, apresentou mensagem de texto, fotografias, vídeos e depoimentos de amigos, demonstrando indício de relacionamento íntimo durante o período da concepção. O juiz deferiu o pedido e fixou os alimentos gravídicos. Ah, essa questão aqui é bacana, rapaz. Já peguei coisas assim. Após o nascimento da criança, em maio de 2024, os alimentos foram automaticamente convertidos em pensão alimentícia em favor do recém-nascido. Em 2024, Romeu, por conta própria, realizou o exame genético em laboratório. Ó, esse aqui que é o pulo do gato. É legalzinha a questão. É tipo assim, o cara pagou pensão quando ainda estava no período de gestação, e aí depois descobriu que não era o pai. Aí ele quer saber se ele pode pegar de volta o dinheiro. Pode ou não pode? O dinheiro que ele pagou. Hein? Não pode, não. Não pode Depende. não, já era, não pode não. Então bora lá, é isso que a questão vai estar cobrando. Aí ele entrou com um teste, cujo resultado exclui a paternidade. Diante disso, ajuizou a ação de exoneração de alimentos. Aqui de boa, né? Mas pedir de volta não. Acumulada com pedido de restituição integral dos valores. Não tem restituição. Considerando o ordenamento jurídico brasileiro de jurisprudência do STJ, é correto afirmar que. Procurem a resposta aí. B de bola. Eu B também. de bola. Beijo, É bom. B, é B de bola, B de bola. Então, como é que funciona? Vamos supor, a mulher entrou com a ação, tá grávida, entrou com a ação, ela não precisa de muita informação, não, para jogar essa paternidade na costa de quem ela acredita que é o pai. Então, convencido da existência de indícios só precisa de indícios de paternidade, o juiz vai fixar os alimentos, e eles vão perdurar até o nascimento da criança. Aí, depois que nasce, o que que acontece? Conversão automática. Após o nascimento com vida, aí os alimentos, porque antes do nascimento a gente vai entrar com a ação de alimentos gravídicos, entendeu? É assim, a ação de alimentos gravídicos. Aí nasceu com vida, aí vai se converter para pensão alimentícia, entendeu? Sem precisar de outro processo.
É só aquele primeiro, ó, gravídico, nasceu, pensão, entendeu? E vai subsistir até que uma decisão judicial altere ou exonere quem estava pagando, que seria o caso dele aqui, entrar com a exoneração. Só que os alimentos que já foram pagos, eles não são restituíveis. A ideia é proteger a subsistência de quem recebeu de boa fé e tal, etc. Gabarito, letra, ele bota. É letra mesmo? Os valores pagos a título de alimentos gravídicos da pessoa alimentícia não são restituíveis, ainda que é comprovada a inexistência de vínculo biológico, salvo demonstrado dolo ou culpa de Julieta. Pronto. Fácil, né? Precisar de jurisprudência do STJ? Não precisava não. Beleza? Aqui a letra A fala que ele pode pedir a restituição integral, tal. Letra C, a restituição é devida parcialmente. Letra D, se mantém até o trânsito em julgado da ação, os valores pagos durante esse período podem ser compensados com eventuais danos morais sofridos. A decisão judicial que seus elementos perde automaticamente a validade com o exame particular. Não, tem que precisa do uma decisão judicial. Então, gabarito B de bola. Sexta, Bruno, proprietário, isso aqui também é novo, 2026. Proprietário da fazenda Boa Esperança possui diversos cavalos, utilizados para lazer e turismo rural. Durante uma ventania, mostra que também é padrão OAB, é por isso que eu pego, é padrão OAB isso aqui. Então tá aqui, ó, fazenda a cavalo. Durante uma ventania moderada, o portão do curral já enferrujado e sem manutenção foi danificado. Preste atenção, que ele tenta colocar uma ideia aqui de força maior e tal, etc. Mas ele pega e te dá uma informação, o portão estava já para cair, entendeu? Enferrujado e sem manutenção. Aí o portão foi danificado, permitindo que um dos animais escapasse e alcançasse via rural próxima à propriedade. O cavalo causou um acidente, ó, colidiu com o automóvel conduzido por Carla, que não possui habilitação. Ele coloca uma pegadinha aqui, o fato de tu não ter habilitação. O impacto causou danos materiais expressivos e ferimentos leves à motorista, que propôs uma ação indenizatória, beleza, pleiteando reparação por todos os danos sofridos. Em contestação, Bruno sustentou que não deveria indenizar, pois o acidente decorreu de força maior, ventania, já que o portão se deu devido ao vento, e também porque Carla, ao conduzir o veículo sem habilitação, agiu com culpa exclusiva, tentou colocar a culpa exclusiva na vítima. Vocês vão ficar do lado de quem? De Bruno ou de Carla? De carro. De Carla, entendeu? Isso aí envolve responsabilidade civil pelo fato do animal, beleza? Então, o dono ou detetor de animal responde pelos danos por este causados, independentemente de culpa. Para ele se livrar, ele teria que provar, mesmo que coisa séria. Ele teria que provar a culpa exclusiva da vítima e força maior, mas não tem como provar. Pelas informações, não dá. A suposta força maior que ele alega aí, não dá, por quê? Porque o enunciado fala que o portão estava enferrujado e sem manutenção, entendeu? Aí ele coloca, não tinha habilitação. A ausência de CNH aqui, que ele coloca, é uma infração administrativa. Não daria para afastar o nexo causal. O simples fato de a vítima não ter habilitação não gera presunção de culpa nessa historinha aqui. É necessário provar uma imperícia por parte dela. E a gente não tem essas informações aí. No caso, o animal invadiu a pista e colidiu com o carro. A irregularidade dela é irrelevante para o nexo de causalidade do atropelamento. Então, as teses dele vão todas por terra. Considerando a legislação aplicável, pode afirmar que Bruno não é responsável, errado. Não responde, errado. Vamos ficar tudo rápido aqui, né? É isento de responsabilidade, errado. E sobrou letra C e letra D. Qual é o gabarito? C. Letra C de casa. Gabarito, letra
C de casa, responde objetivamente, né? Independe de dolo ou culpa, pelos danos causados, pois não comprovou a exclusão do nexo causal, seja pela força maior ou por culpa exclusiva da vítima. Nenhum dos dois foi suficiente. Gabarito. Questão simples, né? Boa. Mas a FGV gosta disso aí. É padrão dela mesmo. Sétima. Essa aqui também, deixa eu ver. Parece que é boa. Ricardo e Patrícia, antes do casamento. Essa aqui é boa. Antes do casamento, lavraram um pacto antinupcial por escritura pública, optando pelo regime de comunhão parcial de bens, incluindo a seguinte cláusula adicional: o regime de bens converter-se automaticamente em separação total de bens após o decurso de 10 anos. Falar? Independentemente de autorização judicial ou manifestação posterior das partes. A escritura foi lavrada e o casamento ocorreu no mesmo ano. Em 2023, Ricardo adquiriu onerosamente o imóvel. Significa que ele comprou o dinheiro dele. E em 2025, celebrou promessa irretratável de venda do mesmo imóvel com Pedro, prometente comprador. Quando ele fala promessa irretratável, ele está querendo dizer: Pedro, eu vou te vender esse negócio, não te preocupa, vou vender. Na ocasião, Pedro requeriu a outorga de Patrícia. Ou seja, isso aqui é interessante. Essa questão aqui, ó, por que que quando eu falo para vocês que saber o básico é importante demais. Porque uma questão dessa aqui, tu começa a ler, tu pensa que ela é difícil e tal. Mas quando eu fui resolver essa questão bem aqui, ontem foi, na hora que eu olhei isso bem aqui, ó, que Ricardo, que Pedro requereu a outorga de Maria. Na hora que eu olhei isso aqui, eu disse, pronto, é aqui que é, aqui que é o segredo. E o que que eu lembrei? Eu lembrei de uma questão da OAB. Lembrei de uma questão da OAB que falava de um regime de casamento, de comunhão parcial, entendeu? É, se a gente se separar metade, metade para cada, e a questão falava de um apartamento que a mulher já tinha antes. Aí o pessoal já sabe, não. Se eu casei no regime de comunhão parcial, o que eu já tinha, eu posso fazer o que eu quiser. É assim que a gente aprende, né? É. Só que tem um detalhe, que era dessa questão da OAB. Não, certo, beleza, né? O que eu já tinha, eu posso fazer o que quiser. Casei, regime de comunhão parcial. Eu quero vender aquela casa que eu já tinha. Eu posso vender essa casa sem a anuência do marido? Não, não pode. Do mesmo fato, marido. Então, tipo assim, tu já tinha uma casa, Maria já tinha uma casa, João tinha uma casa também. Se conheceram, casaram, regime de comunhão parcial. Se eles quiserem se separar, essas casas não entram na divisão, né? Assim que funciona? É. Mas se ainda no regime de casamento, ou um ou outro quiser vender a casa, precisa dar outorga do outro cônjuge. Por quê, professor? Porque o código fala isso. E a ideia é a proteção do patrimônio do casal, do patrimônio ali familiar. Por isso que precisa da outorga, não é um impedimento, é só uma autorização do outro. Aí, quando eu li isso, aqui eu disse, pronto, a resposta vai girar em torno disso aqui que é a pegadinha. Por quê? Porque por mais que envolva aqui uma ideia de separação de bens e tal, etc., quando se trata de vender algo que faz parte ali do conjunto, eu preciso da outorga do outro cônjuge. Se eu preciso da outorga da mulher, a gente chama de outorga uxória. Se tu precisa do consentimento do marido, a gente chama de outorga marital. Tem esses dois nomes. De vez em quando a banca usa, né? Mas vamos lá, continuar aqui a leitura. Aí ele fala aqui, numa ocasião, Pedro requeriu a outorga de Patrícia, ao que foi respondido por Ricardo que seria desnecessário, aí, ó, pois em razão do pacto antinupcial, o regime de bens era de separação total. Aí que gira a pegadinha, entendeu? Porque aí vem esse detalhe bem que foi o detalhe que eu procurei, né? Disse, não.
Isso aqui precisa da outorga da Patrícia, mesmo se tratando de separação total e tal, que ele está falando aí. Beleza? Então vamos lá. Porque o que que acontece? A gente vai perceber que tem uma cláusula nula. E se ela é nula, o pacto é ineficaz. E se o pacto é ineficaz, o Pedro precisa sim da outorga da Patrícia. E tem uma nulidade bem aí nesse pacto que eles combinaram. Beleza? Era esse o detalhe. Então vamos lá. Considerando as disposições do código, é correto afirmar que a cláusula adicional do pacto, ela não é válida. Vamos olhar onde tem válida. Aí vai logo na letra A, na letra B, na letra C. Olha aí, ó. Eliminamos logo três, só de entender que tem algo errado nesse pacto. Porque assim, ó, o que que acontece? No enunciado ele já dá uma dica também de erro, né? Quando ele fala bem que, ó, independentemente de autorização. Meu filho, você pode, né? Os nubentes, eles podem estipular o que quiserem, né? Lá no pacto. Inclusive fazer uma mistura de regimes. Mas não podem dispensar a intervenção do judiciário para mudanças futuras. Então, uma cláusula que prevê uma alteração automática a partir alcançou ano X, uma mudança automática viola norma de ordem pública. Então, necessitaria de intervenção do judiciário, e eles tiraram isso. Então, vamos lá. Qual é o gabarito? Letra E. Letra D ou letra E? Letra E. E, Letra letra E. nula, pois a alteração do regime de bens depende de decisão judicial motivada, razão pela qual continua em vigor o regime de comunhão parcial. E se eu tenho regime de comunhão parcial e eu quero vender algo que faz parte ali do conjunto patrimonial ali do casal, eu preciso da outorga conjugal para a alienação do imóvel, que no caso aqui seria a outorga de Patrícia. E eu chamo ela de o quê? Outorga Uxória. Esse nome feio bem aqui. Beleza? Parece que tá Gabarito, xingando. Professor, eu matei a charada letra. logo por essa decisão que precisa de decisão judicial, né? Pois é, essa mudança automática bem aí. Então, gabarito letra E. São questões que parecem assim difíceis, mas a gente busca informações básicas e consegue perceber que não é lá essas coisas de difícil, não. É só mesmo entender o raciocínio. Beleza? Tem mais uma? Eu acho que foi a última, né? Ah, foi a última. Essa sétima foi a última. Pronto, encerramos aqui nossas questões de direito civil. Mas eu gosto muito de pegar essas questões de fora, sem ser da OAB. Pego os da OAB e tal, mas eu gosto de pegar umas questões de fora para a gente melhorar o raciocínio. E lá na reta final vai ter bastante. Entendeu? Vai ter questões de OAB e questões da FGV aplicadas em outras provas. Vai ter bastante, justamente para aumentar o nível de vocês e acabar aparecendo uma dessas questões, né, lá na prova. Aí vocês vão lembrar, opa, essa aqui eu vi, vou conseguir acertar esse gabarito. Beleza? Amanhã tem mais. Amanhã é penal, processo penal. As questões já estão prontas aqui. Já envio lá no grupo para vocês irem logo respondendo.